Está
sua casa, nós deixamos ela pro Senhor. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Nada pensei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece sua cultura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Ele mandou largar a rede, Ele mandou você parar. Volte para o lugar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o lugar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece sua cultura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as suas lágrimas e mandou a te parar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Bem, a nossa mensagem de hoje tem base em 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Eu vou estar lendo 2 Coríntios 3, do 1 a 3. Diz assim: começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou porventura necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifesto
como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. 2 Coríntios 3, de 1 a 13, Paulo escrevendo essa carta aos Coríntios, porque alguns ali estavam duvidando do ministério de Paulo, e Paulo está dizendo: eu vou precisar de uma carta de recomendação, se foi eu que preguei para vocês, vocês conheceram Cristo através de mim, a igreja existe porque eu fui o pregador, e agora você precisa de uma carta para me apresentar, porque naquela época também já existia falsos profetas, e alguns estavam duvidando, não é? Do apóstolo Paulo. Então ele está escrevendo: porventura precisamos de uma carta? Vocês são a minha carta, vocês são a minha carta de apresentação, vocês são crentes, vocês são a igreja, porque eu preguei para vocês, não é? Mas eu quero pensar então, irmão, partindo desse princípio, o que devemos ser como crentes? O que devemos ser? Hoje nós vivemos rodeados de evangélicos para todo lado. Muitos se parecem entre si e muitos são muito diferentes. Parece que são totalmente com pensamento diferente. Hoje vivemos nessa época. Existem muitas igrejas evangélicas, existem muitos evangélicos, muitos são parecidos, com o jeito de falar, com o jeito de proceder, mas muitos são muito diferentes, com o seu estilo de vida, com a sua mensagem, com a sua doutrina. Isso sem falar a doutrina, que muitas não têm base bíblica, não é? Cada segmento apresenta a sua doutrina. Como eu disse agora há pouco, muitos evangélicos e muitos se parecem, porque andam olhando para a Bíblia e andam caminhando de acordo com a Bíblia. Mas para muitos, a Bíblia é apenas mais um livro que não é de fato a regra de fé e prática. Haja visto, irmãos, que hoje nós comemoramos o dia da Bíblia, né? É dia 12 de dezembro, se comemora no segundo domingo, dia 13. Hoje já falei um pouquinho. Agora, os irmãos já pararam para pensar se não existisse a Bíblia? Se existir na Bíblia, existem tantos segmentos que pensam diferente, que têm doutrinas diferentes. Já pensou se não houvesse a Bíblia? Que bagunça seria o Evangelho? Quer dizer, o Evangelho entre aspas, né? Que bagunça seria? Então, como eu disse pela manhã, os irmãos já sabem, esse livro sagrado levou 1600 anos para ser escrito, né? Em épocas diferentes, governo é diferente, política é diferente, mas a Bíblia se harmoniza de Gênesis a Apocalipse. Mesmo existindo a Bíblia, existe essa mescla de evangelhos em que muitos não estão de acordo com a palavra. Imagina só se não tivesse. Por isso, para que não houvesse uma bagunça, para aquele que quer ser crente com fidelidade, Deus elaborou a Bíblia. Então toda a profecia que precisamos está aqui. No passado, o profeta recebia a profecia direto de Deus, pregava e escrevia. Hoje temos tudo escrito. Nós temos todas as profecias escritas. Então esse negócio, profetiza para mim, sempre existe. A profecia é a palavra de Deus que vem conforme nós precisamos e devemos ouvir. É a palavra de Deus. Quando você estuda a Bíblia, você vê que o profeta sempre traz uma palavra de Deus para aquela situação, para orientar aquele povo. Agora eu digo, profetiza para mim como se tem aí uma profecia especial para mim. Então o povo já não está entendendo mais o que é profecia. Não é? Pensa que
faz uma associação de profecia com revelação. O que tem para mim aí hoje? Né? O que tem para mim hoje? Seria mais ou menos assim: eu vou na igreja, o que tem para mim hoje aí? Diga para mim, eu quero ouvir. Né? Então, Deus, Ele manda a palavra dele, aquela palavra que nós precisamos ouvir para nos consertar, para nos ensinar, né? Para nos edificar. Essa é a profecia, tá? Isso porque temos a Bíblia escrita. Se não tivesse a Bíblia, então seria muito complicado. Mas o Senhor, Ele é onisciente e sabe que com o passar do tempo o povo vai se corrompendo cada vez mais. Então está aí a Bíblia. Tudo que o ser humano precisa saber está na Bíblia. Então hoje nós comemoramos aí, né, o dia da Bíblia. Assim como se comemora o dia dos pais, da mãe, dos namorados, nós temos um dia em específico, o dia da Bíblia. Em alguma região, em algum lugar, tem também o dia dos evangélicos. Aqui já prega, eu não sei se aprovou aí esse negócio aí do dia do evangélico, um dia específico. Então tem muita região que tem o dia do evangélico também, um dia que ser, um dia específico, né? Hoje então é o dia da Bíblia. Bem, irmãos, o que devemos ter em mente para agradar a Deus? Essa deve ser a nossa preocupação. O que é que devemos ter na nossa mente para agradar a Deus? Porque o nosso Deus, Ele não só olha o nosso exterior, Ele não só vê aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Deus, Ele olha lá dentro, o que está na nossa mente. Então, como deve ser a nossa mente para que possamos agradar a Deus, né? Essa deve ser a nossa preocupação. Então, como devemos ser para agradar a Deus? Ou melhor, o que devemos ser para agradar a Deus? O que devemos ser para agradar a Deus? Em primeiro lugar, devemos ser adoradores. Você agrada a Deus adorando. É adorando que você agrada a Deus. Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram, ou adorem em Espírito e em verdade. João 4, 24. Devemos viver para adorar o Senhor em Espírito e em verdade, né? É aquele que, como alguém pode adorar a Deus em Espírito e em verdade, como o Senhor coloca? Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram, ou adorem em Espírito e em verdade. Quando é que alguém pode adorar em Espírito e em verdade? Você só adora em Espírito e em verdade quando você reconhece o valor de quem você está adorando. Então você só pode adorar a Deus em Espírito e em verdade se você conhecer o valor de Deus para a sua vida. Quanto é que Deus vale para você? Qual é o valor que Deus tem na sua vida? Então alguém só pode adorar em Espírito e em verdade quando reconhece esse valor. Se nós reconhecemos o valor que Deus tem para a nossa vida, assim nós vamos adorar em Espírito e em verdade. Adorar em Espírito e em verdade. Em Espírito é um contraste com meios naturais. Deus é Espírito. Eu não preciso de nada natural para adorar a Deus. Eu não preciso de nenhuma coisa artificial, de alguma água orada, de um azeite. Eu não preciso de nada natural para adorar a Deus. Temos que adorar em espírito. É assim que temos que adorar. É necessário os que adoram, adorem em espírito. E em verdade, irmãos, em verdade é um contraste com o erro, com a falsidade. Orar de uma forma falsa, não é? Sem saber qual é o valor de Deus para você. Se você não sabe quanto Deus vale para você, é uma adoração falsa. Você está adorando alguém sem saber o quanto vale para você. Nós temos que entender, saber qual é o valor de Deus para a nossa vida. Nós não podemos viver sem Deus, não há vida sem Deus. Senão, não seremos um adorador, seremos uma farsa, não é? Irmãos, muitos querem adorar a Deus fugindo da realidade. Muitos querem adorar a Deus do seu jeito, sem uma mudança de vida.
Tem no meio do povo de Deus vidas que têm até ódio do irmão, tem ódio do vizinho e querem adorar a Deus. Isso é uma farsa. Hoje os crentes são mascarados por conta da necessidade, né? Estamos usando uma máscara, né? Hoje não é ofensa dizer que você é um crente mascarado, né? Estamos usando máscara, né? Mas por conta da pandemia. Mas isso é o sentido literal. Mas dizer, o crente mascarado, não com a máscara, é aquele que diz adorar a Deus, mas não ama o irmão. O crente mascarado é aquele que diz adorar a Deus, mas ele odeia quem quer que seja. Irmãos, a gente não pode adorar do nosso jeito, não é como a gente quer. Quem quer adorar a Deus do jeito próprio, como ele quer, ele não vai adorar a Deus nunca, porque Deus, ele dita as regras. Eu quero que vocês me adorem, mas vocês têm que me adorar do jeito que eu dito. O homem tem que ter o coração puro para adorar a Deus. Muitos querem adorar a Deus fugindo dessa realidade. Irmãos, Deus, sabe onde Ele está? Além de estar no seu trono de graça, Ele está no coração quebrantado. Não está lá, eu vou ler aqui para os irmãos, que é Salmo 34, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Então o Senhor está perto da onde? Daquele que tem o coração quebrantado, aquele coração humilde, aquele coração que entende que necessita de ser submisso a Deus, um coração que vê a necessidade, vê a dependência de Deus, uma vida que entende que não pode viver sem Deus. Isso é um coração quebrantado, um coração humilde. Deus está nesse coração, Deus está nessa vida, Deus está para abençoar, e essa vida que vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Em segundo, irmãos, como devemos ser? Devemos ser adoradores. Em segundo, pessoas de oração. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Irmãos, a fé do crente é uma fé santa. É uma fé santa, porque a fé do crente não vem dele. A fé do crente vem de Deus. A fé do crente vem pelo ouvir. Você quer ter fé? Fé santa? Vamos dizer lá, orando, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Você quer ter uma fé santa? Então, ouça a palavra de Deus. Romanos 10, 27 diz o quê? A fé vem pelo ouvir. Essa fé é santa. Essa fé é santa. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então essa fé é santa porque vem de Deus. Mas tem fé que não é santa? Claro, é a que mais tem. É a fé própria do ser humano. Todo ser humano tem fé, mas essa fé é dele, a fé é carnal. Quem já não ouviu alguém numa lotérica dizer, vou fazer uma fezinha? Ele vai fazer o quê? Um jogo. Deus aprova jogo? Não. É uma fé carnal. Por que um assassino, um assaltante vai assaltar alguém, faz um esquema então para assaltar? Porque ele tem fé que vai dar tudo certo. Ele não vai pensando, olha, eu vou entrar lá no banco para roubar e vou levar a pior. Não, senão ele não ia. Ele vai com fé que vai lá render todo mundo, vai roubar e vai levar o dinheiro. É fé? É fé. É fé. Mas não é uma fé santa, não é uma fé separada. Então todo ser humano tem fé. É isso que a humanidade precisa entender, que uma coisa é ter a fé própria da pessoa. Todo mundo tem fé. Outra coisa é a fé que vem de Deus. É a fé que vem de Deus, é a fé que salva. Fé santa é uma fé separada para Deus, porque vem de Deus. Agora a nossa fé humana, carnal, ela não é santa. Ela não é santa.
Agora, quem abre o coração para Deus, Deus entra, ele passa a ter uma fé santa. Então, o assaltante, ele tem uma fé, mas não é uma fé santa, ele vai roubar, né? O pessoal aí, que anda aí roubando dinheiro lá, os corruptos, né? Os corruptos, ele tem fé que vão ali se corromper e nunca vão ser pegos. Você acha que eu vou roubar aqui, vou pegar? Tem fé. Aí, nessa época de pandemia aí, tem aí alguém desviando dinheiro destinado para a pandemia. É fé? É fé. É fé. Uma fé porca, mas é uma fé, né? É uma fé que vai dar certo. Vai pegar aquele dinheiro ali, vai engrossar o volume das suas posses. É uma fé, mas não é uma fé santa. Então, o crente, ele tem uma fé santa, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, é a fé que vem de Deus. Sem fé, diz lá Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Mas que fé? A fé santa. A fé santa. A fé da carne não é. Só agrada a pessoa mesmo, só agrada a pessoa mesmo, só ele se agrada, né? Mas de vez em quando aí se complica, fala, não devia ter feito isso, né? Mas o que Judas está dizendo aqui, irmãos, é que devemos orar no Espírito. Ele diz aí, edificar, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Santificar tem o sentido de construir, ou está sendo construído, elevar social e espiritualmente, e isso se faz pela fé, esse crescimento, a pessoa viver bem na sociedade, a pessoa sendo construído espiritualmente, isso acontece pela fé. Edificar tem sentido de construir, então a pessoa vai sendo construído, sendo edificado através da fé. E como isso acontece? Através da oração, orando no Espírito Santo, né? Já viu oração sem o Espírito Santo? Hoje em dia quase não se ouve mais isso, né? Quando a pessoa faz alguma coisa aí que contraria lá o crente, ele queima ele, Jesus. Quando você se refere a Deus, a Jesus, entendemos que é oração, orar não é isso? Falar com Deus. Queima ele, Jesus. Quando alguém te aborrece, queima ele, Jesus. E se alguém te aborrece e você fala, salva ele, Jesus, perdoa ele, Jesus, qual é a fé santa? Queima ele ou salva ele? Entendeu? Então a fé santa é essa que quer o bem, não importa a quem. Se Deus não quisesse o bem do elemento mal, Ele mesmo não mandava pregar nos presídios. E muitas pessoas dos presídios se converteram e saíram de lá, pessoas santas. Entraram aí na condição de perdido e saíram na condição de salvo. Judas, irmãos, ele considera aí a maneira em que os verdadeiros membros da igreja devem conservar a pureza da fé cristã. É assim que você vai se manter puro, a pureza da sua fé cristã. Mas vós, amados, edificando-vos, crescendo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orando, sempre orando, é que nós vamos crescer na nossa fé. Fé santíssima, né? Fé santíssima. Este é o alicerce do qual se deve construir a nossa vida como cristãos. Construir a nossa vida numa fé santíssima. Numa fé santíssima. Mas vós, amados, edificando, ou seja, sendo construído sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então devemos crescer sempre orando com uma fé santa. Que fé santa? Aquela fé que vem de Deus, aquela fé que o Senhor já nos deu e aquela fé que estamos recebendo a cada dia, à medida que vamos ouvindo a sua palavra. A pessoa não quer nada com Cristo, não tem fé, vai ouvindo, as coisas vão mudando,
vão mudando, daqui a pouco acaba abraçando o Evangelho. Eu digo isso com muita propriedade, porque eu tive uma dificuldade muito grande para me converter ao Evangelho de Cristo. Aquele coração duro, religioso, até um dia que eu entendi, lendo a Bíblia, que a minha religião não era correta diante de Deus, deixei para lá, mas tinha uma dificuldade muito grande para a igreja, vergonha, aquela coisa toda, que os irmãos sabem como é que é, antes da pessoa se converter, né? Mas eu estava indo para a igreja, devagarzinho, e ouvindo, uma hora, acabei me convertendo a Deus. É claro que foi necessário um susto, né? Um assalto lá que os irmãos conhecem, mas se eu não tivesse ouvido a palavra, eu ia me tornar mais ímpio ainda, né? Olha, levaram meu caminhão, por que Deus não deixou isso? Não é isso? Que te ouve muito, mas por que Deus permite que tenha terremoto? Por que Deus permite aquilo, outro, né? Mas eu, como já tinha ouvido a palavra de Deus, naquele momento abri o coração para Cristo. Então é assim, você vai ouvindo, você convida aquele seu parente, você convida aquele seu amigo, ele tem dificuldade, não vem, mais um dia vem, ele não entendeu nada, mas outro dia vem de novo, e vai indo, uma hora a fé chega, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ter esse propósito, fazer as pessoas ouvirem a palavra de Deus, para que se tenha o quê? A fé santa, porque a fé humana todo mundo tem, a fé carnal todo mundo tem, essa fé não agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé santa, né? Que vem pelo ouvir a sua palavra. Então, irmãos, a oração é indispensável à vida, é por meio dela que o crente cresce, é edificado, né? Fé é isso, mesmo quando o Senhor está em silêncio, mas nós reconhecemos a sua supremacia, conhecemos o seu propósito para a nossa vida. Então, em terceiro lugar, irmãos, o que devemos ser? Devemos ser pessoas de oração. Em terceiro lugar, o que devemos ser? Pessoas de testemunhas de Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está vendo que coisa maravilhosa? E semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo, né? Então nós conhecemos, é como se fosse um leque, começando por Jerusalém, Judéia em volta de Jerusalém, Samaria também e até os confins da terra. É um abrir como um leque, né? Pregando o Evangelho. Falar de sua experiência com Cristo, é isso. Seja minha testemunha, fale da sua experiência com Cristo, da verdade do Evangelho. Se você não tiver experiência com Cristo, não pode ser uma testemunha de Cristo. Vai falar o que de Cristo? Né? Como disse alguém lá, aquele Cristo que você vê escrito da camiseta, eu sou de Jesus, é esse Cristo que você conhece? Né? Conhece? Só não ouviu falar? Não. Nós precisamos ter o que? Experiência com Cristo. Se você não tem experiência com Cristo, vai falar o quê? Falar o que de Deus? Se você não conhece Ele, não fala nada, né? Quando alguém é chamado em um tribunal para servir de testemunha, ele tem que conhecer a situação para falar alguma coisa. Não pode ser uma falsa testemunha, até pode ser no caso, né? Mas então, falar o quê? Testemunha fala o que sabe. Quando alguém vai no tribunal dar um testemunho, vai como uma testemunha, vai falar o quê? Vai falar do que sabe, não é isso? Então o que nós vamos falar de Cristo? Nós vamos falar o que sabemos. Se sabemos muito, amém. Não sabemos nada, vamos falar o quê? Jesus diz: vocês vão receber poder. Eu não sei falar, mas não é você vai receber poder. Deixa o Espírito Santo operar na sua vida. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até ao confins da terra. Irmãos, todo crente tem esse poder. Não é dele,
É o Senhor que dá. O que precisamos é exercitar esse poder. É claro, precisamos exercitar. Inclusive a nossa fé também. Precisamos exercitar a nossa fé, esse poder, para falar o nome de Jesus. Irmãos, devemos ser embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Então, o Senhor está falando: seja embaixador, é ser representante. Seja meu representante na terra, para reconciliar as pessoas que ainda não foram reconciliadas com Cristo. Deus espera isso, que sejamos seus mensageiros, embaixadores, representantes, para reconciliar as pessoas com Deus. O ser humano sem Cristo não está reconciliado com Deus, está como inimigo de Deus. Então o Senhor quer que as pessoas que estão como inimigas de Deus se reconciliem com Deus. E Deus quer contar com quem? Com cada um de nós. Com cada um de nós. Cada um de nós é um representante de Cristo, né? Representante, nós somos representantes de Cristo. Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a postura de um representante de Cristo? Pare e pense. Como é que deve ser a postura de um crente na sociedade? Como é que deve ser a postura de um crente no lar? Como é que deve ser a postura de um crente na igreja, onde quer que ele esteja? Se somos representantes de Cristo, como deve ser o nosso caráter? Como devemos proceder no mundo? Devemos fazer diferença. Como diz o Senhor, seja a luz do mundo. A coisa que mais faz diferença é uma luz nas trevas. Veja, tudo escuro. Tudo escuro. Acendeu uma lâmpada? Não tem como não ver. Não tem como não ver. O Senhor espera isso de cada um de nós. Pense bem, meu irmão. Você é um representante de Cristo? Ou você representa você mesmo? Quem é você para a sociedade? Um representante de Cristo? Ou você representa você mesmo? Você é dominado por Cristo? Ou é dominado por você mesmo? O representante de Cristo é dominado por Cristo. Aquele que é dominado por si próprio não pode ser representante de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós nos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É assim que devemos proceder no mundo, de tal maneira que aquelas pessoas a quem possamos alcançar, trabalhar para que se reconciliem com Deus. Se reconciliem com Deus, porque nós não sabemos a hora que vamos partir. O ser humano precisa estar reconciliado com Deus. Nós estamos, amém. Mas o Senhor espera que sejamos representantes dele, para trazer outras pessoas para Cristo. Irmãos, devemos ter consciência da pessoa de Cristo que está em nós para apresentá-la. Você tem que ter consciência de quem está em você, do Cristo que está em você, do Espírito Santo de Deus que está em você. Você tem que ter essa consciência para apresentar ao mundo. Quem é Cristo que está em mim? Quem é Deus que está em mim? Precisamos ter essa consciência. Senão, como vamos apresentar Cristo ao mundo? Irmãos, é o que devemos ser. Para fechar, irmãos, devemos ser uma carta viva. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Quando a igreja de Corinto estava aí indagando acerca do ministério de Paulo, seria mais ou menos: vocês querem uma carta de apresentação?
Vocês são a carta viva. Vocês são o que são por causa do meu ministério. Seria mais ou menos Paulo dizendo isso. Carta viva, irmãos. A mensagem é proclamada pela vida do crente, quando dirigida pelo Espírito. Às vezes preferimos aprender a convidar as pessoas para vir à igreja, porque na igreja todo mundo é santo. Precisamos ser santos lá fora. Em nossa vida, que o mundo vai ler acerca de Cristo. Irmãos, hoje se comemora o dia da Bíblia. Você acha que o mundo vai ter uma Bíblia para ler? Pode ter até uma Bíblia em casa lá, como a gente sabe que tem, numa estante, como se fosse serviço para alguma coisa lá. Mas o povo do mundo lê Bíblia? O povo do mundo vai a uma igreja ouvir uma mensagem? Não. Não vai. Como é que o povo do mundo vai ouvir essa mensagem que você está ouvindo aqui hoje? Através da sua vida. Sabe como é que o mundo vai ler a Bíblia? Através da sua vida. Sabe como é que o mundo vai ouvir uma mensagem que é pregada nas igrejas? Através da vida do crente. O crente tem que ser uma carta viva. A carta aos Coríntios, para a igreja de Coríntios, serve para nós também, que somos uma igreja. Mas a carta não é para o mundo. Não é porque o mundo não lê. Como é que o mundo vai ler a Bíblia, irmãos? Como é que o mundo vai ouvir o sermão que nós pregamos aqui? Através da nossa vida. É isso que o Senhor está dizendo. Vocês são uma carta viva. Não uma carta, como diz lá, escrita em pedra, porque naquela época não tinha o papel que temos hoje. O material era outro. Então por isso que Paulo usa o termo, como já lemos, não uma carta escrita em tábua de pedra, mas na tábua do coração, no sentido espiritual, né? O Senhor colocou no nosso interior a sua lei. A sua lei está dentro de nós. Nós não temos capacidade de ter a Bíblia decorada na nossa mente, mas nós temos o conteúdo da Bíblia na nossa mente. Nós sabemos que a Bíblia diz o que ela ensina. E se amanhã depois vai vir uma perseguição e recolher as Bíblias, como é que vamos pregar? Se não vamos ter a Bíblia na mão? Vamos pregar com aquilo que está no coração, aquilo que já recebemos do Senhor. Por isso, irmãos, devemos ser uma carta viva no mundo onde estamos. O mundo tem que ouvir o Evangelho através da nossa vida. O mundo tem que entender da Bíblia através da nossa vida, porque o mundo não lê Bíblia. O mundo não lê Bíblia. E se lê, não entendo nada, a letra é pequena, sempre tem uma desculpa aí, não é? Então o mundo tem que ler a Bíblia através da nossa vida. Então devemos ser aí uma carta viva para o mundo, pregar o Evangelho com as nossas vidas. Para que o mundo conheça Cristo através da nossa vida, né? Para que o mundo conheça Cristo através da nossa vida. Como é bom alguém olhar para um de nós e dizer: eu gostaria de ser como você. Será que alguém pode olhar para um de nós e dizer: eu gostaria de ser como você? Ter a paciência que você tem, a sua forma de agir, a sua forma de falar. Precisamos, irmãos, viver de tal maneira a impressionar o mundo. Crente de oba-oba, isso aí não vai para lugar nenhum. Crente que honre o nome do Senhor. Isso é adorar em espírito e em verdade. Adorar o Deus que nós conhecemos o valor dele para a nossa vida. Adoramos o Deus que nós conhecemos o valor dele para a nossa vida. E vamos adorar sendo uma carta viva para o mundo. Irmãos, muitas vezes podemos até ser rejeitados. Não tem problema. O Senhor contou uma parábola, está lá em Lucas 10, 33 diante, todo mundo conhece a parábola do bom samaritano. O título da parábola é o bom samaritano.
O samaritano, ele não era judeu, era desprezado e odiado pelos judeus. Então o Senhor contou uma parábola que alguém ia descendo e foi assaltado lá e ficou quase morto. Passou um levita, classe sacerdotal, não deu bola, passou o sacerdote, não deu bola, e passou um samaritano que não tinha nada a ver com o povo de Deus. Socorreu aquele homem. Nós conhecemos a história. Socorreu, levou para uma estalagem, pagou a despesa e falou para o dono: eu vou viajar e vou voltar. Se tiver alguma despesa a mais aqui, pode me falar que eu vou pagar. Aí Jesus falou: quem é o próximo desse que sofreu, que foi assaltado? Aquele que agiu dessa forma, né? Então, mas aquele homem era rejeitado pela sociedade. Samaritano, rejeitado pela sociedade, porém foi elogiado por Deus. Então, irmãos, alguém pode nos rejeitar porque não entende, né? Às vezes somos tomados como chato, ficamos sempre falando de Bíblia. Às vezes somos rejeitados, mas o que Deus espera de cada um de nós é que sejamos carta viva, falar de Cristo, viver Cristo, testemunhar de Cristo. O Senhor espera isso de cada um de nós. Concluindo, irmãos, devemos proclamar a glória de Deus, pronto para anunciar a necessidade de salvação. Podemos até ser rejeitados, porque nós vamos falar de salvação para o mundo que pensa não precisar de salvação, né? Nós vamos falar de salvação para quem pensa não precisar. Então podemos ser até rejeitados por falta de entendimento, né? Mas nós precisamos levar o Evangelho, né? Veja o exemplo do samaritano, rejeitado pelo povo, mas elogiado por Jesus. Ele fez o certo, e nós devemos fazer o certo, né? Anunciar a necessidade de salvação. É isso que estamos fazendo, para a glória do nosso Deus. É assim que devemos proceder, como verdadeiros adoradores. Adorar o nosso Deus e crescer em cima de uma fé santa, a fé que vem de Deus. E que Deus nos abençoe, que Deus complete no nosso coração essa meditação, para que saímos daqui fortalecidos na fé e não esquecendo, devemos ser para o mundo o quê? Uma carta viva. Amém? Que Deus nos abençoe.